Oiê! Hoje nós vamos falar sobre casamento. E para falar sobre esse tema, eu não poderia deixar de chamar o meu amor, o meu marido, Thiago Vinícius Cunha. Então, vem comigo! E para falar sobre casamento, eu trouxe meu esposo Thiago Vinícius Cunha. Ele separou 5 acertos e 5 erros que ele entende sobre o nosso casamento e eu 5 erros e 5 acertos. E nós vamos começar primeiro pelos erros e vamos contando a nossa história. Então vamos lá. O primeiro erro que eu percebo que nós vamos fazer 14 anos agora em novembro de casamento. Nós casamos em 2005. Nós gritamos um com o outro. Nós casamos, eu tinha 18 anos, ele tinha 18, 19, 20, 21, 22. E nós temos uma personalidade muito forte. Então eu vejo que algo que foi horrível para o nosso casamento foi a primeira vez que eu fiquei nervosa com ele, eu gritei com ele e ele gritou comigo. Porque para eu aprender a voltar a respeitá-lo foi um processo muito difícil. E primeiro realmente eu tenho que entender o meu papel, que ele representa Deus na minha vida e que se eu tô pecando contra ele, eu tô pecando contra Deus. Então foi algo assim que eu pedi muito perdão e pedi ao Senhor para que eu aprendesse a conversar com ele respeitando a autoridade dele, de Deus na minha vida. Que por eu ser também uma líder nata, isso me dava uma justificativa de sobrepor sobre ele. Eu entendi que isso era um espírito maligno e eu que tinha que repreender da minha vida. Então quando eu gritei com ele a primeira vez, abriu algo sobre mim, que eu tive que lutar muito para reconstituir, entender o lugar dele, o meu lugar e o nosso lugar em Cristo. Bom, eu coloquei em primeiro erro é não ter uma preparação familiar para o casamento. É claro que isso não dependia de mim, mas eu acredito que é um erro você partir para um relacionamento sem que você possa ter uma preparação a nível de família, pois afinal o casamento é a construção de uma família. Segundo, falei palavras ofensivas. Eu procurei uma forma de ferir o Thiago para poder sempre sobrepor, ficar acima disso. Então, no momento do nosso casamento, eu entendi que se eu falasse palavras que ofendia ele, eu ficaria em cima e ele ficaria embaixo. Novamente, eu pedi perdão e procurei mudar. E hoje luto com toda a minha garra para que eu não ofenda ele. E que se eu tiver alguma coisa para conversar, que eu converse com respeito. Okay. Eu coloquei pedir perdão mais rápido. Acho que é um equívoco você levar muitos dias, às vezes semanas, às vezes horas, para que você reconheça um erro. Eu acredito que o processo prolongado do reconhecimento e do pedido de perdão é um equívoco no casamento. Isso que eu falei, né? Por algum momento do casamento eu perdi o respeito por tudo isso que foi acontecendo, mas que foi um erro, mas que eu consegui também hoje trazer o respeito que é merecido. Coloquei que, em terceiro, aprender a ouvir mais. Acho que é um equívoco o processo de ouvir, quando você não exercita essa prática, essa arte, porque eu acredito que é até uma arte você ouvir. E a comunicação entre um homem e uma mulher é completamente diferente, porque vocês vão falar mais e o processo é para que nós possamos ouvir mais. E geralmente nós não temos paciência para ouvir e muitas vezes a mulher acaba não conseguindo ter paciência mais para falar. Então acho que eu entendo que um erro foi ouvir menos. E que é o meu quarto, falar demais. Porque eu queria falar pra ele que ele estava errado, que ele tinha que mudar o comportamento dele e ele não me ouvia. Isso eu falava e ele continuava não ouvindo. Eu falava e foi por isso que eu comecei a criar essas defesas de... Então eu xingava pra chamar pra atenção, gritava pra chamar atenção, porque eu queria falar e eu não era ouvida. Então pra mim isso eu queria morrer. E hoje eu entendi como eu falo com ele. Eu sento com ele e falo, amor, olha pra mim. Aí ele olha. Aí eu falo uma vez só e não falo mais.
e não falo mais. Eu aprendi um valor, eu entendi algo no nosso casamento. Quando eu oro, surge mais efeito que falar, porque o Thiago mudou poucas vezes quando eu falei, e ele sempre mudou quando eu orei. E hoje eu dou muito mais valor à oração, a falar demais com Deus. Falo muito com Deus, não? E falar menos com Ele. Mas falar, não deixo de falar não. Eu coloquei em quarto lugar, e essa escala não é a nível de importância, ponto 1, enfim, mas eu coloquei exatamente isso, falar, aprender a falar. As palavras e a arte de falar, ela é muito importante no relacionamento, porque através das palavras nós podemos construir algo de grande valor, mas também através das palavras nós podemos destruir algo que era de grande valor. Então eu acredito que um erro que eu cometi durante muitas vezes é o falar sem me apropriar dessa arte de saber falar. Jesus, ele acessava o coração das pessoas quando ele falava. Ele conseguia destruir barreiras através das palavras. Eu acredito que quando você não tem essa arte, esse dom de Cristo, no relacionamento conjugal é um problema. Eu via e vejo que até hoje é um desafio. Que por mais que muitas coisas eu já mudei, muitas coisas estão mudando. E uma coisa também que eu vejo que foi difícil no nosso casamento, por isso mesmo, às vezes a questão familiar de ter um exemplo, né? Ele vem de pais separados, enfim. E eu vejo assim que a gente, quando pastoreou também, né? Foi muito difícil para nós aprender a separar. Olha, não vamos discutir acerca dos projetos da igreja, vamos aprender a falar mais da gente. Eu vejo que a gente falava muito, quando falando demais, agora indo para o outro lado, sobre a igreja. Hoje eu vejo também que a gente aprendeu a falar mais sobre nós, né? Nós falamos mais sobre nós. E o quinto ponto que eu enumero seria não ter buscado, porque não tinha essa mentalidade, um mentor no meu noivado e um mentor nos 5 primeiros anos do meu casamento. Fez muita falta. Pessoas são muito importantes, gente. Vocês não têm noção como é importante o valor de alguém mentoreando você, ministrando o seu coração, acessando o seu coração. E nós não tivemos alguém para fazer isso com a gente. E que também é um equívoco a gente pensar que o mentoreio é uma decisão de alguém em busca de pessoas para mentorear. Na verdade, é alguém que busca um mentor, é diferente o processo. Muitas vezes você está em busca de um mentor, mas espera que esse mentor bata na sua porta. E na verdade, o mentoreio é você bater na porta de alguém. E existe até mesmo uma mentalidade muito ruim de homens que não permitem que a sua esposa busque o mentoreio e de mulheres que não permitem que o seu esposo busque o mentoreio. E muitas vezes eu confidencio para alguém algum problema, mas logo eu digo, olha, você não pode contar para o meu marido. E aí você fica com mãos atadas. E se hoje eu pudesse voltar atrás, e vejo isso até mesmo como um erro, eu desataria essas mãos e diria e buscaria alguém para me auxiliar no noivado e nos meus 5 primeiros anos de casamento. E que hoje a gente pode fazer diferente, né? Porque ainda continuamos e vamos continuar para sempre, em nome de Jesus. Sim. E o meu quinto foi quando os meus filhos nasceram. Eu os coloquei acima dele. Ele até fazia uma pergunta e falava, quem você ama mais? Eu ou as crianças? No caso, antes era Samuel. Eu falava, lógico que é o Samuel, eu amo você. E eu ficava ofendida porque ele me amava. Eu queria que ele amasse mais os meninos. E eu não entendia que nós somos a família, né, amor? E os meninos não vieram para nos dividir, mas para ser o símbolo do nosso amor. Então, eles não podem estar acima e nem no nosso meio. Eles têm que porque um dia eles vão embora, né? E vão constituir a família deles. Eu aprendi isso e não foi há 5 anos, né? Foi pouco tempo atrás que eu entendi que ele era o meu esposo, ele é o meu homem, ele é o meu parceiro. E as crianças têm, e isso foi numa viagem que ele fez para nós,
E eu sofri horrores deixar as crianças. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, disse: você vai com ele, essa viagem é para que vocês dois fiquem juntos e ele é a sua prioridade, não são seus filhos. Cheguei em casa, meus filhos estavam bem cuidados pela minha mãe linda. Agora vamos falar dos nossos 5 acertos. Vou começar pelo meus. Uma coisa que eu também tenho que elogiar, que facilitou isso, mas uma coisa assim que eu acho que foi o nosso maior acerto: nós não dependemos da nossa família financeiramente. Foi o nosso maior acerto. Quando nós casamos, eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Senhor, eu vou passar fome, mas eu não vou pedir dinheiro pra ninguém, eu vou orar. Porque primeiro eu casei, eu tenho um marido, e primeiro eu tenho o Senhor. Então eu vou orar e o meu marido vai ser o provedor da minha casa. E nós nunca, tudo que nós construímos, fomos nós dois. Bate aqui, trabalhamos juntos, nos esforçamos e construímos o nosso legado financeiro. E também eu tenho que te elogiar, porque o Thiago, ele é muito provedor. Foi fácil pra mim também, né? Lógico que é o princípio que tem que ser real, mas foi fácil pra mim, porque o Thiago sempre foi muito trabalhador. Ele já chegou a trabalhar em 3, 4, 10 empregos, né? Porque ele vendia um montão de produto e ele sustentava a nossa casa. Ele nunca deixou faltar nada pra mim. Eu lembro dele deixar de comprar as coisas, ele sempre foi assim, de deixar de comprar as coisas dele pra comprar pra mim, pra realizar a minha vontade. E sempre me deu o melhor de tudo. Ele me incentivou a fazer faculdade. Você lembra, amor? Você foi lá, você pagou a matrícula, você pagou a faculdade inteira para mim antes de eu formar. Então ele sempre foi um incentivador do meu ministério, da minha vida pessoal, de todas as áreas. Então assim, eu me libertei realmente no meu casamento. Casamento para mim em nenhum momento foi prisão, ao contrário, foi uma liberdade onde eu não estou com ele porque eu estou preso, estou com ele porque eu o amo mesmo e nós dois juntos somos livres. Então isso foi perfeito, ele foi um mantenedor do meu lar e isso foi maravilhoso, que a gente não precisou de família, realmente nós nos conectamos e fomos seguir a nossa vida, honrando os nossos pais, mas sem depender deles. O primeiro acerto do meu casamento foi a pessoa, porque eu poderia ter casado, mas se eu não tivesse escolhido a pessoa certa, seria simplesmente um casamento. Então, para mim, o primeiro acerto está diretamente envolvido a pessoa que eu escolhi casar. Gracinha! Vamos lá. O meu é: nós conversamos e nos entendemos. É lógico que não é assim. Eu chego: meu amor, vamos conversar? Vamos. Nós temos aquele... mas depois a gente sempre resolve. A gente nunca deixou alguma coisa para trás, né, amor? Nós sempre resolvemos os nossos problemas. Eu coloquei o tempo. Eu acredito que eu casei no melhor momento que eu poderia casar. E eu não trocaria o tempo de 22 anos por nenhum outro momento da minha vida. Eu acredito que eu não casei nem novo demais e nem velho demais. Eu acredito que eu casei no tempo certo. E para mim o acerto foi exatamente casar no momento que eu casei. Eu não voltaria atrás, eu não queria e não viveria mais tempo sozinho para poder casar. Acho que o tempo para mim foi um acerto. Um acerto que eu sou fiel. Eu sou muito fiel. E sempre vigiei esse contexto do olhar, da minha santidade, da minha fidelidade com ele. E eu acho não, isso é um acerto, a fidelidade ao seu marido. E mesmo nos momentos nós casamos muito cedo, nos nossos momentos de conflito, eu sempre escolhi ser fiel a ele e manter a minha aliança com Deus em primeiro lugar. Para mim, está diretamente associado ao local. Eu acredito que a pessoa certa, o tempo certo e o local certo. Anápolis foi o local certo e tem sido o local certo para nós. Brasília foi o local certo, o tempo certo que nós ficamos lá. Então o local foi muito importante para nós. Meu próximo acerto foi casar com um homem que amava a Deus. Eu não saberia viver com um homem que não ama a Deus, porque ele é o que eu mais amo nesse mundo. Eu não me conheço sem amar a Deus, eu não me conheço nem sem viver com Deus. Eu sirvo a Deus e conheço a Deus bem. Eu não lembro, não tem essa discussão, não existe a possibilidade. Então ter alguém que me ajuda no meu ministério, que me respeita no meu ministério, que na verdade abre portas para o meu ministério, que ora, que busca a Deus. Então para mim o maior acerto foi verdadeiramente casar com um homem que ama a Deus, porque o Thiago ele pode errar
e que ele vai reconhecer os erros dele. Na verdade, quando a gente fala errar, Thiago, ele nunca errou comigo assim, algo que denigrisse a minha imagem, me ferisse. Errar são essas coisas de desentendimento. Ele tem a personalidade forte, que eu falei, eu tenho, eu quero falar, eu quero palpitar, e ele tem. São essas dificuldades, mas ele nunca errou também de algo que ferisse a minha. Eu vejo muito profundo a minha alma. Acho que a sua moral também. Isso. Mas eu vejo assim que é muito fácil viver dentro do casamento com um homem que ama a Deus. Então, pra mim, esse seria o nível número 1. Casar com um homem que ama o meu Deus. Por isso que a gente tem um casamento tão legal que nós temos. Eu colocaria, e coloquei na verdade, o propósito. O propósito foi um acerto, porque não foi simplesmente porque você estava desesperado para sair de sua casa, eu estava desesperado para sair da minha, até porque eu já tinha saído da minha, você também já havia saído da sua. Nunca tinha pensado nisso. Então, na verdade, não era porque você se sentia inferior, solitária, eu me sentia inferior e solitário, não. Acho que é a união do propósito. Hoje, para mim, pensando de uma forma consciente, seria um grande acerto que nós tivemos, foi casar mediante o entendimento de um propósito. Um propósito que transcende o propósito eros, do contato entre um homem e uma mulher, e que envolve talvez o propósito do ágape, que é o amor incondicional do Senhor. E o meu quinto e último é que nós não nos separamos, porque se nós estivéssemos separados no primeiro momento que a gente teve nossos problemas, ou tantos outros que nós tivemos, a gente não estaria aqui. Nós somos resilientes, a gente pode dizer isso, né? Sim. Somos e seremos resilientes a esses problemas, porque o nosso amor, o nosso respeito, e eu vejo algo muito forte entre nós dois, a nossa fidelidade com Deus, ela é maior que qualquer outra coisa. Eu coloquei como quinto e último ponto, eu acredito que eu acertei ao escolher alguém que possuía uma vocação. Eu não casei pela vocação, mas a vocação envolve um grande acerto, porque eu não me vejo casado com alguém, eu vivendo exatamente tudo isso que nós estamos vivendo, e a minha esposa completamente alheia e distante disso. Não que seja ruim alguém casar assim, mas como é algo que eu estou expressando sobre os meus acertos, eu acredito que a minha personalidade, o meu estilo de vida, a minha forma de pensar e de agir não seria bom, e seria um erro eu casar com uma mulher completamente diferente daquilo que você é como mulher. E a mensagem é que para nós está sendo até uma experiência agradável, e ainda que não tivesse as câmeras, para nós seria agradável, porque estar aqui com você e rever 5 coisas que eu acertei, e 5 coisas que eu errei, e 5 coisas que você acertou, e 5 coisas que você errou, me leva a descobrir que diante de todas, o acerto maior foi você. E verdadeiramente eu acredito que isso só aconteceu também por uma ação divina. E encerrando, eu sei que você que é a dona do programa e vai encerrar, mas encerrando a minha fala, seria o seguinte: acho que o ponto mais importante nem partiu de mim, nem partiu de você, partiu de Deus para com a gente, porque você ao longo de sua vida poderia ter escolhido outra pessoa, eu ao longo da minha vida poderia ter escolhido outra pessoa, e eu tenho certeza que se eu tivesse escolhido outra pessoa, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Eu sei que o programa é dela, mas se você quiser ser entrevistado por ela, é só você colocar uma mensagem aí dizendo eu quero, e quem sabe ela te chama para ser entrevistada com a sua esposa. Criando um quadro chamado Me Entrevista, pastora Kézia. Amor, te amo. Você é um presente da minha vida. Para. É isso aí, galera. Um beijo, deu certo. E toda quinta-feira temos vídeo aqui no canal. Se inscreva, curta e faça seus comentários. E também faça perguntas, porque eu vou gravar um vídeo somente com as respostas que vocês perguntaram. Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo! E eu tenho aqui, com muita espontaneidade, vontade,
para, seja normal. Cunha. Cunha. Não, Thiago. Não vou beijar, não. Olha, de como foi difícil nossos primeiros anos de carreira. Por isso que eu tô querendo trazer a introdução. Porque como foi difícil os nossos primeiros, como a gente aprendeu, apanhou, devido à nossa personalidade, à nossa história familiar. E hoje a gente tá conseguindo vencer mais.